Meu Deus, eu nem acredito que nós estamos chegando ao fim dessa jornada incrível. Ah, gente, era isso que eu queria ouvir. Hoje é o último Todas por Um do ano e o último Todas por Um da nossa série Os Segredos das Mulheres da Bíblia. Eu já estou com saudade, vocês estão? Eu preciso te dizer que é muito bom estar aqui, porque o culto de mulheres todas por um não é um culto de mulheres simplesmente, é quase que uma faculdade, é verdade ou não é, gente? É uma faculdade do céu. E nós aprendemos muito durante esses dias. Foi um divisor de águas na nossa vida essa série de mensagens. Nós aprendemos com tantas mulheres. Nós fomos inspiradas pela maneira tão linda com que Maria sabia ouvir a voz de Deus. Nós fomos encorajadas pela força de Jael, é verdade ou não é? Nós fomos impactadas com a sabedoria que Raabe teve, sua obediência. Quantas mulheres que nos ensinaram e que nos mostraram que elas poderiam ser vitoriosas na posição que Deus as colocou e na identidade que Deus deu a cada uma delas. Eu quero que você grave bem essas duas palavras, posição e identidade. Fala comigo, posição e identidade. Eu não sei se você já percebeu, mas as maiores tragédias que já aconteceram na Bíblia aconteceram por pessoas que Deus deu uma posição e uma identidade, mas por conta própria elas resolveram seguir uma outra posição e assumir uma outra identidade. Sempre acontece uma tragédia quando Deus dá a alguém uma posição e uma identidade, mas ela escolhe por conta própria viver outra posição, assumir outra posição e viver outra identidade. A Bíblia fala que Deus deu a Lúcifer a identidade de um querubim, mas ele escolheu a posição que era dada a Deus. A Bíblia diz que Deus deu a Adão e Eva a posição de criatura, mas eles queriam porque queriam a posição de criador. E o que falar de Judas, gente? Deus deu a ele a posição de quê? De discípulo, mas ele queria a posição de traidor. Escolheu a posição de traidor. Deus sempre vai nos dar uma posição e uma identidade. Nós precisamos saber bem o que nós vamos fazer com ela. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram sua vida totalmente desgraçadas porque saíram da posição que Deus desenhou e perderam a sua verdadeira identidade. E se você me perguntar quem foi a ponte para que tudo isso acontecesse, foi uma pessoa e uma mentira. Uma mentira de Satanás. Muitas pessoas acham que a maior arma que o diabo tem contra nós é fazer um ataque às nossas emoções ou um ataque à nossa saúde. Mas a maior arma que o diabo tem contra nós é a mentira. O diabo mentiu para si mesmo, depois ele mentiu para Adão e Eva, depois ele mentiu para Judas e para todos os outros e assim sucessivamente para toda a humanidade. O diabo o tempo todo está tentando nos destruir com uma mentira. É por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele falou sobre si mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque ele sabia que o principal plano de Satanás era destruir a verdade da palavra de Deus. E talvez você esteja se perguntando: não estou entendendo aonde você quer chegar com posição, com identidade e com mentira. Você vai entender. O plano de Satanás para destruir a humanidade sempre começa com uma mentira. A partir de uma mentira, ele elabora um plano destruidor. Neste século e neste tempo, ele elaborou uma mentira contra todas nós que somos mulheres. Uma mentira que distorce a nossa identidade, o nosso senso de valor e o nosso senso de propósito. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E gostaria de perguntar se alguém em algum momento da vida já ouviu alguma dessas frases que eu vou dizer. Se alguém puder trazer uma água normal para mim, por favor, minha garganta está meio ruim, aqui é água com gás. Eu sei que vocês sabem que eu gosto de água com gás. Muito obrigada pela gentileza. Vou até dar um gole para a pessoa que botou água com gás não ficar triste. Mas é porque eu tô aqui só a Helena. Helena, gente, esses dias eu preciso dizer a vocês, ela está doente, né? Mas às vezes quando ela fica meio braba, irritada, ela faz assim, ó. Aí, de tarde, eu disse: Helena, você não pode fazer porque se você fizer mamãe vai disciplinar você. Dei todo aquele sermão que a criança fica morrendo de medo e pensa: não posso fazer um não posso fazer um Algumas horas depois, ela estava sentada no centro da mesa, enquanto as meninas tiram água, e eu estava na mesma sala, na mesa com Laura, dando uma atenção a Laura, porque eu tinha dado muita atenção a ela, porque ela estava doente. Ela olhou para mim e fez: mamãe, você só está com Laura. Olha, 3 anos. E quando ela terminou, ela fez: menino, quando ela fez assim,
Eu fiz Helena, ela... Eu disse, não. Meu Deus do céu. Essa criança só tem 3 anos. Mas aí eu fingi que eu acreditei, porque como eu não queria disciplinar ela, eu fingi, eu tá tossindo, Helena, pois é, eu tô, mãe. Aí eu, tá certo, porque mãe faz de tudo, até de doida, é ou não é, gente? A gente não se faz de doida de vez em quando? Pronto, eu assumi o modo doida e foi. Gente, foi uma boa desculpa para as meninas trocarem a água. Vamos voltar? Hoje nós temos uma grande mentira sendo desenvolvida na mente de muitas mulheres. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você já ouviu em algum momento uma frase que diz assim, meu corpo, minhas regras? Você já ouviu uma outra frase que diz assim, mulher e lugar de mulher onde ela quiser? Abaixo o patriarcado. Pois bem, todas essas frases, elas são fruto de uma mentira. Uma mentira de Satanás levantada para distorcer a verdade da palavra de Deus. Para cada época da humanidade, o diabo inventa uma mentira e a partir dessa mentira ele elabora seu plano de destruição. Então o plano de Satanás sempre começa com uma mentira. Porque vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz que o corpo da mulher, ela deve ser um jardim fechado. Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então a verdade do mundo, que é a mentira de Satanás, diz o quê? Seu corpo, suas regras, quem manda no seu corpo é você. Você faz com o seu corpo o que você quiser. Você entrega seu corpo a quem você quiser, é verdade ou não é? Percebe que é uma mentira querendo destronar a verdade da palavra de Deus? Mas não para por aí não, gente. A Bíblia também diz que a maternidade é um presente. Leia o livro de Timóteo e você vai ver, traz bênção. Mas a mentira do diabo quer colocar a maternidade como o quê? Como um peso. Um peso tão grande e capaz de a mulher ser capaz de dizer, se quer ou não, matar uma vida no seu ventre como se ela fosse um objeto. É a mentira sutil do discipulado cultural que existe para destronar a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós, como mulheres, precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa e do nosso lar. E quando fazemos isso, a gente não só ama a nossa família, a gente glorifica o nome de Deus. Mas o diabo diz que se a mulher cuida da casa e da família, ela está vivendo uma verdadeira opressão do patriarcado. Você percebe como o diabo o tempo todo está mentindo contra as verdades da palavra de Deus? E talvez você esteja pensando, pastora, eu nunca acreditei nessas mentiras, amém, glória a Deus. Mas infelizmente existem muitas mulheres dentro da casa de Deus que estão vivendo pautadas pelas mentiras de Satanás e não pelas verdades da palavra de Deus. Mas hoje, é verdade ou não é? Mas hoje nós vamos aprender ainda mais a olhar com sabedoria o que a mentira desse século está tentando fazer com cada uma de nós. Por quê? Porque quando a Bíblia fala da mulher, gente, a Bíblia fala que a mulher é a coroa da criação. A mulher é a obra apoteótica de Deus. Sabe, é a coisa mais linda do mundo. Deus deixou a mulher como a última obra do universo, porque o melhor Ele sempre reserva para o final. Então Deus fez o homem do pó da terra, melou as mãos com o barro, mas Ele fez a mulher do quê? De um material mais forte, da costela. É por isso que a gente é tão resistente, porque a gente vem do material mais duro. É verdade ou não é? Eu estou brincando, mas eu estou falando a verdade. Porque nós somos tão fortes e resistentes, fomos feitos da costela. Já percebeu? A mulher, o homem arranca um dente, uma semana morrendo, uma semana tomando milkshake, sucos, chora 50 remédios. Gente, a mulher está operada, ela cuida das crianças, ela ainda vai na casa da vizinha, ela faz a bolo, ela cozinha. É verdade ou não é? Contra fatos não há argumentos. Então nós precisamos entender que Deus fez a mulher de maneira assombrosamente maravilhosa. E hoje nós vamos estudar sobre uma mulher, talvez a mulher mais especial das Escrituras. A mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa. Gente, a mulher virtuosa. Eu estava esperando por esse momento. Então olha para a mulher que está ao seu lado e você que está nos assistindo nesse vídeo. E eu preciso te dizer, se prepara. Fala para ela, aperta os cintos. Porque tu vai receber uma faculdade. Um verdadeiro manual de vida. Essa mensagem vai transformar sua vida. Provérbios 31, gente, é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. Porque Provérbios 31 é quase que uma homenagem à mulher.
Eu não sei se você sabe, mas o livro de Provérbios e o texto e o capítulo 31, ele é um acróstico, ou seja, ele é um poema feito com as 22 letras do alfabeto hebraico, começando cada verso com a primeira letra do alfabeto. Gente, que coisa mais linda e romântica. Deus fez um poema em minha homenagem, em sua homenagem. Ei, nós somos um poema de Deus. Quando ele fala da mulher virtuosa, é uma forma de dizer poeticamente como nós somos e também como nós devemos ser. É um acróstico, gente. Tem coisa mais especial e única do que isso? Meu marido gosta de fazer acrósticos e eu acho tão fofo. Porque é difícil um homem fazer acrósticos. Hoje ele mandou um acróstico para mim. Ele manda a mensagem no WhatsApp, ele bota T-E-A-M-O. Ele vai deixando a mensagem assim em acróstico. É muito fofo. É verdade ou não é? Deus também é fofo com a gente. Ele deixou no texto de Provérbios 31, acróstico, um poema para falar de mim e de você. Mas talvez você esteja se perguntando no seu lugar: Thalita, mas se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Deus fala de um bocado de mulher processada. Fala ou não fala? Fala. E eu vou traduzir para você o que é uma mulher processada, se você ainda não sabe. Uma mulher processada é uma mulher cheia de processos. A gente chama ela assim para não dizer que ela é complicada. E vamos falar a verdade, o texto de Provérbios fala de muitas mulheres processadas. A mulher rixosa, a mulher promíscua, a mulher caluniadora, é verdade ou não é? O texto de Provérbios fala de tantas mulheres, a língua mentirosa, e no fim parece que quase que tem uma placa: cuidado com essa mulher. Mas sabe o que é mais especial de tudo? No último capítulo, ele fala da mulher virtuosa. E para a mulher virtuosa, ele não dá um versículo não, ele dá um capítulo inteiro. Porque nós não somos rixosas. Somos? Eita, tem gente que não está com muita certeza não, Nós não somos rixosas, amém? Nem somos a mulher tola, nem somos a mulher frívola, nem somos a mulher promíscua, nós somos a mulher? A nós foi designado um acróstico, um poema. Então hoje nós vamos aprender 12, sim. Isso tudo, Thalita, sim. Te prepara, eu falei que era um manual. 12 atitudes da mulher virtuosa. Um verdadeiro manual de vida. Muitas mulheres, quando leem o texto de Provérbios 31, elas sentem um peso, um fardo. Porque elas dizem assim: é muito difícil ser a mulher virtuosa. Hoje eu quero pregar não para que você sinta um peso, nem um fardo, nenhuma síndrome da perfeição. Eu quero que você olhe para o texto de Provérbios 31 como um favor e uma graça de Deus concedida a você. Perceba, Ele te deu um manual. Olha, a gente tem que olhar para esse texto com alívio. Dizer assim: todas as vezes que eu errar o caminho, ou todas as vezes que eu não fizer a escolha certa, Deus me deu um manual. Deus não pôs um peso sobre mim, Ele me deu uma escola. Ele me mostrou uma direção, um caminho. E a direção começa em Provérbios 31, versículo 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitos rubis. Eu quero destacar duas palavras aqui: virtuosa e rubis. Eu não sei se você sabe, mas a palavra hebraica que designa virtuoso é um termo que é usado mais de 200 vezes nas escrituras. Todos usados para designar força, para falar de um homem da guerra, um homem com força, um homem com aptidão. E aí, depois de virtuosa, vem a palavra rubis. Eu amo que no mesmo texto Deus une duas características tão diferentes, mas tão necessárias: a força e o valor. Ele está querendo dizer a mim e a você que nós que somos mulheres temos força e valor. Nós somos virtuosas e temos muito valor. E se você estudar as escrituras, você vai perceber que quando Jesus, quando a Bíblia toda fala de pedras preciosas, fala de algo muito rico, fala de algo muito especial. Mas aqui, quando fala de rubis, o rubi é uma das pedras que está no peitoral do sacerdote. O sacerdote carregava 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, quando ele diz que nós somos mais valiosas do que muitos rubis, era quase que um ourives falando com uma pessoa leiga. Era quase como alguém que conhece de joias ensinando a alguém que não sabe de nada. Ele estava dizendo: você tem muito valor. E eu trouxe aqui um anel de rubi, uma pedra preciosa que foi comparada a mim e a você. Eu ganhei esse anel da minha mãe, então ele não tem apenas o valor do rubi, ele tem o valor da família. Mas eu preciso te dizer que o Senhor nos comparou a uma joia. Nós somos mais preciosas que muitos rubis.
A Bíblia fala no Salmo capítulo 8 que Davi diz assim: quem é o homem para que deles te lembre? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu amo que quando Davi fala esse texto, é quase que Deus olhando para mim e para você e dizendo: você vale mais do que rubis. Porque ele olha para o homem e diz assim: Deus, olha, nós somos tão pequenos para o Senhor olhar para nós. É como se ele percebesse a fragilidade do homem. Mas ao mesmo tempo que ele percebe a fragilidade do homem, ele diz assim: mas o Senhor coroou esse mesmo homem frágil de honra e de glória. O Senhor o coroou. Percebe que a gente gosta de ficar só no começo? A gente gosta de ficar só na fragilidade. Ah, porque eu sou tão pequena, eu sou tão frágil. Eu nasci numa família pobre, eu nunca tive chance, eu nunca tive direito na vida. A gente fica nessa ladainha vitimista e a gente não vai para a parte final do texto, que diz que nós somos coroados por Deus. Ou seja, nós temos valor. A primeira característica da mulher virtuosa é que ela tem valor. E eu vim aqui para dizer para mim e para você: você tem valor. Você tem muito valor. Eu não estou querendo dizer que você vai, escrever uma camisa, você não vai sair daqui e colocar numa camisa assim: eu sou a última bolacha do pacote. Não, porque você não está numa escola de narcisismo, você está num culto. E muitas mulheres confundem essa linha tênue que existe, de perceber valor e exceder o valor. Nós precisamos entender que nós temos valor. Pare de se ver como uma bijuteria. Se Deus disse que você era uma joia rara, que você valia mais do que muitos rubis, porque infelizmente nós nos enxergamos abaixo da linha do valor. E eu amo que o texto de Provérbios 31 começa falando do valor. Não começa falando do que a mulher faz, começa falando do que ela é. É Deus mostrando para mim e para você que nós temos muito valor simplesmente em sermos. E mais do que isso, Ele mostra que a gente tem valor e Ele mostra que é importante para Ele demonstrar que a gente tem valor. Porque se não fosse assim, Ele nem dizia para a gente. Você já percebeu que a gente tem essa necessidade de ouvir que nós temos valor? Que nós somos preciosas? Eu tenho uma amiga minha que ela só chama todo mundo de preciosa. É Cleidinha, a pastora Cleidinha. Ela diz: ô precioso, ô preciosa. Gente, coisa boa você ser chamado de precioso e preciosa. É verdade ou não é? Você pode estar de mau humor. Se uma pessoa chamou você de preciosa, você fica... Desculpa, eu sou preciosa. Porque nós precisamos ouvir que somos especiais e únicas. Então Deus diz: eu falo para você. Eu supro essa necessidade que você tem. Deus diz: você tem valor. Mas quando Ele diz para mim e para você que nós temos valor, Ele não está dizendo que a gente é o que a gente faz. Ele está dizendo: o seu valor não está no que você faz, mas eu me importo com o que você faz. Portanto, eu deixei um manual para você. E o manual está onde? Está em Provérbios 31. A primeira característica da mulher virtuosa é que ela tem valor. Fala comigo: valor. Então se enxergue com valor. Pare de se destruir. Pare de se menosprezar tanto. Nós nos destruímos muito mais do que as outras pessoas. A gente se agarra no que os outros disseram, mas não consegue perceber que a gente fala muito mais mal da gente do que os outros. Já percebeu? A gente fica: porque fulana falou mal de mim, tu acorda e vai dormir falando mal de tu. Tô gorda, tô feia, meu cabelo tá duro. É verdade ou não é? É. A gente se destrói o tempo todo. E às vezes a gente não dá o devido valor. A gente não tira um tempo pra gente. É por isso, gente, que no meio das milhares de afazeres que eu tenho, eu sempre tiro um momento pra mim. Aonde? No salão. Eu vou pra Tati. Aquele momento é um momento de eu assim, parecer. Porque minha vida é responder um WhatsApp, é uma pressão, é uma decisão. Então quando eu tô ali com aquela fumacinha na cabeça, é aquele momento de dizer assim: eu estou cuidando só de mim, vou sair com o meu cabelo bonito. E toda mulher com cabelo bonito, ela é uma mulher que não quer briga com ninguém. Não é verdade? Perceba que eu até cortei, meu cabelo está mais bonito, eu dei mecha, todos os cabelos brancos foram embora. Eu tô feliz. Arruma seu cabelo pra você ver. Você fica ótima. É verdade ou não é? E isso também é reconhecer o seu valor. Obrigada. A mulher virtuosa, ela tem valor. Segunda característica, ela é digna de confiança. Fala comigo: digna de confiança. O texto continua e diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Que coisa mais linda. O texto diz que o marido tem plena confiança. E confiança é uma das características mais em falta hoje em dia. Vamos falar a verdade, que depois de Deus e da nossa mãe, quem melhor nos conhece é o nosso marido. Ele sabe quando a gente está bem, quando a gente está mal. Ele nos enxerga no nosso melhor dia e também no nosso pior dia. Naquele período do mês que nós não estamos tão bem. Ele nos conhece tão bem. E perceber que o marido da mulher virtuosa disse assim: ela é digna de confiança. Gente, isso já é um grande passo. É verdade ou não é?
No mundo onde tudo é relativizado e todos os valores estão sendo colocados em xeque, ser digno de confiança é um grande atributo. A mulher virtuosa é digna de confiança. Eu estava lendo esse texto, pesquisando, e eu não sei se você sabe, mas estudos comprovam que mais de 75% dos homens já traíram as mulheres até os 40 anos de idade. Agora, pasmem, mais de 73% das mulheres já traíram os homens antes dos 40 anos de idade. É assustador. Nós somos a minoria. Nós somos a margem dessa estatística. E nós precisamos viver para mudar essa estatística. Para sermos mulheres dignas de confiança. Por quê? Porque o texto diz que a mulher virtuosa ela é digna de confiança. E eu não estou falando somente em ser digna de confiança no seu casamento. Eu estou falando em ser digna de confiança em todas as suas áreas de relacionamento. Ser digna de confiança é ser capaz de guardar um segredo. E infelizmente tem muitas mulheres que não são virtuosas porque são indignas de confiança. Ela não fala diretamente, mas ela diz, sei não vai dar para ir não, porque fulana me falou que não sei o que fulana já tinha pedido que não era para contar. Mas ela contou. Do jeito mentiroso de contar sem contar. Porque tem mulher que ela mente fingindo que está falando a verdade. É uma capacidade que eu fico, Deus ajuda. Mulher melhor em nome de Jesus. Não é verdade? Olha, quando eu era mais nova, eu ficava intrigada porque as minhas irmãs são psicólogas. E eu tinha muita curiosidade de saber os casos e tudo que elas ouviam das pessoas. Então, vez ou outra eu fazia, menina, como foi e tal? Minha gente, eu podia matar, eu podia me estribuchar. Eu podia prometer o céu, a terra, o mar e os peixes, que elas não falavam nada. Eu dizia, menina, oxe, nunca nem vi a pessoa, nunca nem vou ver a pessoa. Se tu disser o nome, eu não sei nem quem é. Mas ela não fala de jeito nenhum, ela pode atender. O presidente, o Papa, ninguém vai saber. E eu acho isso muito bonito, porque mostra a integridade delas. É parte da profissão de ser psicóloga. Mas eu fiquei pensando esses dias, todas nós deveríamos ter essa regra da psicologia, não é verdade? Sabermos calar em relação ao que nos é confiado. Isso é ser digna de confiança. Você consegue avaliar se você é uma mulher virtuosa? Se você tem sido digna de confiança? Com as suas palavras, com as suas atitudes. Porque eu vou falar hoje, eu vou falar igual a Camila Barros. Ela diz assim, eu vou falar rasgado, não é? Ela diz, hoje eu vou falar rasgado. Tem mulher que nunca traiu o marido, mas é indigna de confiança. É, gente, tem mulher que ela não... um homem não pode nem conversar com ela, porque a roupa está tão misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, que a pessoa é indigna de confiança. Você só... não fica achando que você é só indigna de confiança se você escolhe tomar uma decisão que, né, aos olhos do mundo é ali aquele pecado da traição, não. A maneira que você se veste mostra se você é digna de confiança. A maneira como você se comporta mostra se você é digna de confiança. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta. Eu viajo esse Brasil todo. Geralmente eu só prego para mulher. Então o meu público é sempre mulher, mas sempre aparece um homem. E se você perceber, toda foto que qualquer um pedir para tirar comigo, eu tiro aqui. Sorrio, sou simpática, atendo. Mas eu nunca nem sequer boto a mão no ombro. Se você vê eu colocar, eu preciso ter uma intimidade muito grande com um homem para colocar a mão no ombro. Sabe por quê? Porque nós que somos mulheres virtuosas precisamos ser dignas de confiança. Eu não preciso falar mais nada, você já me entendeu. É verdade ou não é? A mulher virtuosa tem valor, é digna de confiança. Em terceiro lugar, ela decide fazer o bem. O texto diz, Provérbios 31:12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Só faz o bem. Fala comigo, só faz o bem. A gente vai apanhar. Eu vou dizer de novo, só faz o bem. Todos os dias. Nos sábados. É nos sábados? Não, é quando? Quando, gente? O texto diz, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Isso é muito sério, porque fala de algo que está no nosso controle, a decisão. Olha, na vida a gente pode não ter o controle sobre as intempéries, sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias externas, sobre aquilo que vem contra nós. Mas se tem uma coisa que a gente tem controle é sobre a nossa escolha e a nossa decisão do que fazer com isso. Todas nós temos uma escolha de todos os dias fazer o bem. Cuidado se você está fazendo a escolha de fazer o mal. Porque nós temos o controle, sim, de fazer o bem todos os dias da nossa vida. Ou seja, quando uma fase difícil vier na sua casa, na sua família, escolha fazer o... Quando seu marido estiver estressado, escolha fazer o... Quando seus filhos desobedecerem, escolha fazer o... Quando mentirem contra você, escolha fazer o... Quando caluniarem você, escolha fazer o... Quando trapacearem você no trabalho, escolha fazer o... Porque você é uma mulher virtuosa, e a mulher virtuosa escolhe fazer o bem todos os dias da sua vida.
Não é um dia, nem dois, nem três. É todos os dias da sua vida. Aí você pode perguntar, Thalita, mas assim falar é muito fácil. E quando me fazem o mal, eu escolho fazer o bem. E quando eu não tenho escolhas, eu me sinto ferida, escolha fazer o bem. Nós temos a escolha de fazer o bem. Ainda que você não começou, termine fazendo o bem. Não seja uma alimentadora do mal, seja uma limitadora do mal. Tem mulher que o mal vem, ela aumenta o mal. Ela aumenta. O sangue de Jesus tem poder. Ela faz uma tempestade num copo d'água. É verdade ou não é? Gente, tem mulher que só a graça, o sangue de Jesus tem poder. Esse texto fala que a mulher virtuosa, ela tem equilíbrio emocional. Ela faz o bem, mas tem mulher que ela assim, ela faz um dia o bem, outro dia, 5 dias ela faz o mal, um dia ela faz o bem. 10 dias ela faz o mal, um dia ela faz o bem, não é? 50 dias ela tá péssima, um dia ela tá bem. Ô gente, Deus está falando com a gente. Tá ou não tá? Porque a mulher virtuosa, ela escolhe fazer o bem quando, gente? Quando, gente? Todos os dias. Mas tem mulher processada no nosso trabalho, que sangue de Cristo, gente. Parece que ela acordou preparada para fazer o mal. Não tem mulher que eu acho que Satanás fica olhando para mim, para ele dizendo assim, rapaz, tu é pior do que eu. Não, porque tem mulher que é ruim. Ela faz mal e faz o mal todos os dias da vida. Não é verdade? Não precisa citar nomes, grau de parentesco, não vai ficar bom. A gente só pensa e diz, Senhor, faz ela ouvir a mensagem da mulher virtuosa. Porque o texto diz que a mulher virtuosa faz o bem. Mas a pessoa que faz o mal todos os dias é o quê? É uma pessoa desequilibrada, gente. Só uma pessoa desequilibrada faz o mal. A mulher virtuosa decide fazer o bem. 4º lugar, a mulher virtuosa tem adaptabilidade. O texto continua e perceba, Provérbios 31:13 diz assim, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos bíblicos,